Olá a todas, espero que vocês estejam bem. Seguimos na quarentena, então fazendo nossa aula virtual. Essa é a nossa última aula de apresentação dessa primeira fase do ERJ, aqui em Genebra. Espero que tenham gostado do curso e essa aula é extremamente importante. O tema é mediunidade com Jesus, é um tema extremamente enriquecedor. Espero que vocês gostem. Depois espero pelos comentários e mais informações. Então, um breve roteiro para a apresentação de hoje. Vamos primeiro, para começar, ainda que o tema seja mediunidade com Jesus, eu achei muito pertinente se nós falarmos talvez da mediunidade de Jesus. Um assunto que é relativamente pouco falado, pouco explicado, então eu vou tentar detalhar um pouco a mediunidade de Jesus de acordo com os evangelhos, de acordo com os ensinamentos que nós temos na Bíblia, para que possamos então compreender toda a amplitude dos dons que obviamente o Espírito de maior envergadura que já passou aqui pela Terra teve com relação à mediunidade. Depois desse primeiro ponto, nós vamos passar sobre o que é a mediunidade com Jesus, entender realmente o objetivo principal dessa aula, já que a gente vem desenvolvendo ao longo do curso toda essa explicação da vida espiritual e também da importância da mediunidade. Nós vamos então focar um pouco sobre o que é mediunidade com Jesus, abordando o caráter moral e libado do médium, a necessidade, os casos onde possa haver um bloqueio da mediunidade e por que a mediunidade é concedida a determinadas pessoas como também um meio de redenção. Nós vamos ver que existe a possibilidade da mediunidade como prova, como expiação e também a mediunidade missionária. Então, dessa forma, a importância de estarmos sempre utilizando essa nossa percepção extrasensorial, esse sexto sentido, a nossa mediunidade de uma forma bem alinhada com aquilo que é esperado de todos nós. Então, comecemos pela mediunidade de Jesus. Eu recentemente li o livro de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, onde nessa série de A Vida no Mundo Espiritual, cujo título é Mecanismo da Mediunidade, onde ele traz muito bem explicado toda a fisiologia envolvida na mediunidade, todo o conceito, de uma forma bem detalhada e também técnica, fazendo algumas analogias, tanto na parte de engenharia, na parte de eletrônica, para que possa ter um melhor entendimento dessa faculdade por nós. Então, mas o último capítulo, ele aborda justamente mediunidade de Jesus. E eu achei muito relevante, pertinente para essa aula de hoje, trazer algumas dessas passagens que foram abordadas por André Luiz e Chico Xavier nesse livro. Então, ele relembra alguns fatos da vida de Jesus, contados na Bíblia, como, por exemplo, quando foi Jesus, ele transformou água em vinho, como um exemplo de mediunidade de efeitos físicos. Então, está lá em João, capítulo 2, versículo 1 a 12, iniciando Jesus, o processo, ele transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã, de Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, o tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Jesus disse aos serviçais: enche os potes com água, e eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco encarregado da festa.
Eles assim fizeram, né? O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora houvesse os serviçais mencionando que só tinham colocado vinho naqueles potes. Então, essa é uma das passagens, né, na Bíblia que mostra uma das mediunidades de Jesus, nesse caso, uma mediunidade de efeitos físicos. Né? Muita gente interpreta que uma apologia, um incentivo ao consumo de vinho. Não é nada disso. Né? Acho que a gente tem que colocar em perspectiva que na época, naquela celebração específica do patrimônio, Jesus, a fim de possibilitar a alegria de todos, né, acabou então servindo, fazendo essa transformação de água em vinho. Mas fora isso, não tem nenhuma apologia ao uso do álcool, muito pelo contrário, nós sabemos de todos os efeitos perniciosos que o consumo do álcool traz às pessoas e devemos então nos abster, principalmente aquelas pessoas que estão desenvolvendo a mediunidade. Teve um dos vídeos, o primeiro vídeo dessas aulas virtuais, a 14ª aula, onde tinha um link muito interessante sobre a influência dos espíritos, estimulando a pessoa a consumir álcool e todos os problemas que podem acarretar dessas ações. Um segundo exemplo da mediunidade de efeitos físicos de Jesus é justamente a multiplicação de pães e peixes, também muito conhecido em João, capítulo 6, versículos 1 a 15, onde Jesus alimentou 5.000 homens, né? Bastante gente. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez a pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários, a moeda da época, não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus, mande o povo assentar-se. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então, também é uma passagem muito bonita, bem interessante. Mais uma mediunidade, nesse caso, a materialização de alimentos, de pães e peixes, né, que acabou servindo para saciar a fome de todas aquelas 5.000 pessoas, de acordo com o relato bíblico, que estavam presentes, que estavam acompanhando Jesus, foram ao encontro de Jesus. Outro fato também interessante sobre a mediunidade de Jesus, de efeitos físicos, quando na passagem de Jesus acalma a tempestade, em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, onde diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro.
os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Eles estavam apavorados, os discípulos, e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, mais um exemplo de mediunidade de efeitos físicos de Jesus. Outro também, quando Jesus anda sobre as águas, que está em Marcos capítulo 6, versículos 49 e 50. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Então, o poder de Jesus também é uma mediunidade com a natureza. Outro de materialização de espíritos. Em Jesus transfigura-se, em Lucas capítulo 9, versículos 28 a 32. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Então, aí um caso também de materialização de espíritos, né? Nesse caso, os espíritos de Moisés e Elias, através do ectoplasma, da ectoplasmia de Jesus, foi possível essa materialização aos olhos desses 3 apóstolos que depois vieram, então, a fazer esse relato. E Jesus, obviamente, como um espírito de maior envergadura espiritual que já passou pela Terra, também tinha a mediunidade de efeitos intelectuais ao nível máximo que nós possamos compreender, né? Então, nós temos também algumas passagens na Bíblia que relatam esses acontecimentos, como, por exemplo, na última ceia, em Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34, onde ele, conversando com Simão Pedro, o pescador, ele menciona: Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E Simão respondeu, ele que era um discípulo, um apóstolo bem próximo a Jesus, né, um dos mais fervorosos, ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus então respondeu a Simão Pedro: eu digo, Pedro, que antes que o galho cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então, uma mediunidade de pré-cognição de Jesus, sabendo que ele seria aprisionado para depois ser crucificado, e durante esse período, Simão Pedro, ainda que fosse o discípulo, o apóstolo mais fervoroso, mais fiel, leal a Jesus, ele ainda assim, ele negaria, antes que o galo cantasse, antes do próximo raiar do sol, a Jesus 3 vezes. E foi o que ocorreu, né, conforme os relatos que nós temos da Bíblia. Então, um claro sinal de mediunidade e pré-cognição de Jesus. Outro também que a gente pode ver essa pré-cognição de Jesus e ciência dos fatos, né, foi quando Jesus é detido
Essa passagem está em Lucas, capítulo 22, versículos 47 a 53. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12 apóstolos. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. Então aí Jesus sabia já, com o seu poder de precognição, dupla vista, né? Ele sabia que Judas tinha acordado com os líderes religiosos da época e políticos para que ele entregaria quem era Jesus. Quando ele encontrasse com os apóstolos, ele daria um beijo no rosto de Jesus para identificar, para que ele então pudesse ser detido. E foi justamente o que aconteceu. Jesus já tinha claro entendimento, né? claro percepção de tudo que ia ocorrer. E tudo se passou dessa forma. E depois foi interessante que os discípulos, né, eles tentando defender Jesus, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Aí está mais um tipo de mediunidade que foi uma das principais marcas de Jesus, né? Além de todos aqueles outros efeitos que nós chamamos de milagrosos, como a multiplicação dos pães e dos peixes, acalmando o mar e o temporal, essa precognição com relação a Judas e a Simão Pedro, né? O que ele ficou, Jesus, também muito marcado na história foi o seu dom de cura. E para isso nós temos vários exemplos. Um deles é esse que eu acabei mencionando, onde ele tocou a orelha do homem, que havia acabado de ter sua orelha decepada, né, curando. Mas vários outros relatos, né, como, por exemplo, a mulher que estava sangrando durante vários dias, né, e quando ela toca as vestimentas de Jesus, ela acaba se curando, né? E Jesus fala: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Essa passagem está em Mateus capítulo 9, versículo 29. Nós temos também vários outros casos, como esses que estão retratados aqui, que é o caso dos cegos, né? Por exemplo, no João capítulo 5, versículo 14, onde Jesus mostra muito bem a importância desse binômio mente-corpo para as curas, onde ele fala para o cego, para o paralítico, né? Eis que estás são, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, né? E também as curas dos cegos, né? Jesus tocando os olhos daqueles que haviam perdido a visão e acabaram recuperando. Então, a mediunidade curativa era um marco, foi efeitos, né, milagres que eram então são chamados, né, como uma das principais marcas dessa passagem desse espírito elevadíssimo, puro, que passou pela Terra. Também com relação aos leprosos, né, nós sabemos vários relatos de Jesus curando aqueles que haviam a lepra, a doença de hanseníase, que então não havia cura e todos achavam que essas pessoas estavam condenadas para a morte. Mas o ponto principal que a gente deve se ater, né, para a aula de hoje, claro que essas mediunidades de efeito físico, mediunidades de efeitos intelectuais e principalmente as mediunidades de cura de Jesus, elas são extremamente importantes para o nosso entendimento e fazer um melhor esclarecimento com os aportes que a doutrina espírita vem a trazer do que são esses milagres, que a doutrina espírita explica de uma forma bem detalhada, bem racional, para o nosso entendimento, né? Então fica muito mais claro nós sabermos o que de fato ocorreu nessas passagens.
Mas o principal de Jesus não era só, obviamente, esses efeitos mediúnicos, mas principalmente todos os seus ensinamentos morais, né? Como todo o consolo que ele prestou ao longo da sua trajetória, né? E aí nós temos, talvez, como um dos principais marcos, o discurso dele no Sermão da Montanha, para os aflitos, pobres, e outras pessoas que estavam passando por grandes necessidades, deixou esse grande legado, esse grande discurso para a humanidade, para a história. Esclarecimentos de diversas naturezas, né, como o meu reino não é deste mundo, né, uma clara evidência de que a vida espiritual e não a material é o verdadeiro reino, é a verdadeira vida. Né? Há muitas moradas na casa do meu pai, mencionando aí também a pluralidade de existências. Os ensinamentos onde ele, após curar algumas pessoas, como eu mencionei, onde ele falava, vá e não peque mais para que coisa pior não lhe aconteça, né? Dizendo que sim, nós podemos ter tido um passado onde viemos a cometer faltas, mas isso não impede de que sigamos na nossa evolução, né? Obviamente que pela lei de causa e efeito, uma hora a conta chegará para todos nós, né? Mas se nós nos realinharmos, nos readequarmos, nos melhorarmos, temos tudo para passar de uma forma cada vez mais rápida por esses débitos que cometemos no passado, né? Que ocasionaram algumas doenças, algumas enfermidades, algumas expiações extremamente difíceis. E a lei principal de Jesus, como nós sabemos, a lei maior, é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, né? Amar o próximo como a si mesmo. Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, para resumir, toda a exemplificação de Jesus por meio dos efeitos, eles são claramente importantes, mas o principal aspecto que nós devemos nos debruçar são especialmente os seus ensinamentos morais, que nós devemos carregar para a nossa vida. Na doutrina espírita, além do livro Mecanismos da Mediunidade, que eu mencionei, da série do André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, tem um livro pelo espírito de Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier, Boa Nova, onde ele traz diversos relatos da vida do Cristo, e eu recomendo, fica aí a sugestão, para vocês que queiram ter um melhor entendimento dessa belíssima passagem de Jesus na Terra e todos os seus ensinamentos. Essa obra ela traz alguns detalhes, né, um contexto muito mais rico de algumas dessas passagens que eu mencionei agora e principalmente dos ensinamentos de Jesus, né, como alguns discípulos colocavam algumas perguntas, por que os discípulos faziam questionamentos a Jesus, como Jesus tentava explicar determinadas passagens e qual que era a essência desses ensinamentos de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então fica aí uma sugestão de leitura para vocês, mais uma, né? E que é o livro Boa Nova. Entrando agora no aspecto principal da aula, o que é a mediunidade com Jesus? Esse é o título da nossa aula, desse programa de hoje. Nada melhor do que nos basearmos nos ensinamentos já também da codificação feita por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz no capítulo 26 mediunidade gratuita. Mencionando sobre o dom de curar, ele fala: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Ele relembra a passagem bíblica: dai de graça o que gratuitamente haveis recebido, em Mateus capítulo 10, versículo 8. Então aí a gente já tem uma indicação bastante clara sobre em qual rumo deve ir a mediunidade, né? Como quando a gente vê que a mediunidade cura, a mediunidade de expulsar os demônios, o que é a desobsessão, né? O processo de desobsessão
tratamento desobsessivo na doutrina espírita, que deve todos eles serem feitos gratuitamente, né? Lembrando esse ensinamento de Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 8. Segue Allan Kardec. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, a desobsessão, isto é, os maus espíritos. Esse dom Jesus lhe dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, aqui fica muito claro já, Allan Kardec, desde o início da doutrina espírita, mencionando que toda essa explicação da vida espiritual, das faculdades mediúnicas, ela deve ser feita sem nenhum vínculo financeiro, monetário, né, ou meio de subsistência. Então, por isso que na doutrina espírita é muito importante que todos aqueles que venham a se dedicar à causa espírita, cristã, tenham seus trabalhos, sua fonte de renda, sua profissão, né, e venham a trabalhar esse lado espiritual, moral, religioso, com uma forma totalmente separada, né, separando. Nós temos aí os exemplos. Chico Xavier, ele era funcionário público. Divaldo Franco também é funcionário público, né? E tantas outras personalidades, eles não viviam da doutrina, né? Eles não arrecadavam recursos para a sua subsistência. Eles tinham só os seus meios, os seus salários, seus meios de subsistência de outras formas, de outras fontes. Segue Kardec, ainda nesse capítulo, item 7. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham a mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Então, a importância da mediunidade totalmente desvinculada, totalmente gratuita, para que seja acessível a todos esse conhecimento desse intercâmbio entre o plano terrestre, físico e o plano espiritual. Segue Kardec. Não quer que os mais pobres que dela privado e possa dizer, não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Então, isso não é uma escusa, né? Não é uma desculpa, porque tudo aquilo que a gente recebe dos ensinamentos do plano espiritual deve, então, ser repassado gratuitamente. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte, em todas as classes sociais, em todos os países. Fazê-la paga seria, por desviá-la do seu providencial objetivo. Segue. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Então, nós vemos que na doutrina espírita, os médiuns que trabalham lá, ou na câmara de paz, na sala de paz, ou no tratamento espiritual, ou nas mesas mediúnicas, eles não podem, né, receber nada por aquilo. Caso o façam, não estão, obviamente, alinhados, né? Aquela casa, aquele grupo ou aquele indivíduo não está alinhado com os ensinamentos da doutrina espírita. Sem nenhuma forma de uma religião ortodoxa, né? Não é isso que nós queremos, né? Mas
um ensinamento, uma diretriz muito lúcida, muito racional, que faz sentido. E aquelas pessoas que ainda se dizem espiritualistas e espíritas, né, mas que façam cobrança, obviamente, de seus serviços, de suas faculdades, estão se desvirtuando daquilo que a corrente principal do espiritismo defende e preconiza. E segue, né, Kardec, é que se trata de uma faculdade, a mediunidade, essencialmente móvel, fugídia e mutável. Isso quer dizer, né, caso haja mau uso, como eu mencionei, haverá um bloqueio, poderá haver um bloqueio, muito provavelmente, desse dom, dessa faculdade, né? E obviamente que aquela pessoa que tem a sua fonte de subsistência, sua renda, fez da mediunidade uma profissão e de um dia para o outro teve cortada esse intercâmbio com o mundo espiritual, vai passar por problemas graves, até mesmo para a sua própria manutenção. Segue Kardec. A mediunidade é coisa santa. Então, aí o fator sublime, a sublimidade necessária da mediunidade, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos feitos, muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o próprio fluido, que por vezes até a sua saúde. Ele faz uma diferença, médico, magnetizador. Depois ele fala, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Então, eu acho que essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo traz uma informação muito interessante, né? Primeiro, obviamente que os médicos têm todo o direito a sua profissão, né? De cobrar por tudo que fazem. Os magnetizadores, né? Fazendo uma distinção aí, agora que a gente tem na doutrina espírita algumas discussões sobre magnetizador e passista, né? A gente vê que Allan Kardec já diferenciava muito bem o que é magnetizador de um passista, né? E o passista, o médium curador, né? Que transmite o fluido salutar dos bons espíritos, né? Então ele só serve de meio para passar esses fluidos, né? De harmonização, de cura, né? Ele já não tem nenhum direito de fazê-lo de forma paga, né? Remunerada. Na sequência, então, nós vimos, e mencionei já na outra aula, que Allan Kardec, ele lançou o Livro dos Espíritos já em 1857, né, após as sessões mediúnicas, a participação dele nas experiências de mesas falantes, girantes ou dançantes, né, e também nas sessões mediúnicas, onde ele colocava as perguntas para os espíritos de diversos médios e recebeu as informações compilando para o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Ele, além de lançar já em 57 o Livro dos Espíritos e a revisão em 1861, ele lançou também, disse, é assim que foi feito e quem quiser participar tem aqui um manual bastante claro de como deve se proceder essas reuniões mediúnicas, né? Então, o Livro dos Médios foi lançado em 1861 como um manual teórico metodológico para compreender os fenômenos espirituais e mediúnicos, amplamente conhecidos em diversas sociedades, mas até então jamais considerado pelo conhecimento científico. Ele colocou, né, Kardec tinha todo esse viés acadêmico e científico, ele colocou de uma forma muito bem estruturada e através de uma metodologia rígida, né? Ele, por ser uma pessoa bastante detalhista, né? Um professor, né? Bastante disciplinado, ainda que com muito amor. Ele diz no Livro dos Médios,
médios interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem nas esperanças pessoais. É esse um dos defeitos que os espíritos zombeteiros fazem muito bem tirar partido e de que se aproveitam como habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Então aí Kardec traz já no livro dos médiuns, desde o momento que o médium, ainda que não venha cobrar pelo seu atendimento, né, mas que ele queira talvez um reconhecimento, um benefício de qualquer sorte, obviamente que nós estaremos acompanhados de diferentes irmãozinhos, espíritos, né, ao nosso redor. E os espíritos, sabendo tudo aquilo que se passa no nosso íntimo, na nossa mente, porque nós transmitimos por meio de ondas mentais, eles captando, eles vão saber justamente o nosso ponto fraco para atacar-nos, né? E talvez fazer com que venhamos aos médios, né, a mistificarmos, a criarmos algumas ilusões, para que depois possamos, então, cair em descrédito daqueles que nos confiaram. Então, daí da importância também de sempre mantermos a nossa moral, nos vigiarmos, né, com coisas nobres, sublimes, e também sempre desapegado a qualquer interesse, qualquer que seja, financeiro, um benefício, um reconhecimento, um título, né, para que a gente também não possa sofrer influência de espíritos zombeteiros ou espíritos que queiram que nós venhamos a falhar, né, que sejamos, então, apenas apoiados pelos bons espíritos. Continua Kardec ainda nesse item 306. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Então, nós vimos a importância, Kardec já trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, reiterando o ensinamento de Jesus, de dar de graça aquilo que recebeste de graça, a importância da gratuidade da mediunidade. Né? Então, a mediunidade com Jesus se transforma, pode ser resumida na gratuidade e também uma doação de coração. Né? Então, não pode ter nenhum apego a benefícios próprios, individuais e egoísticos. Por isso, da necessidade da gente também recordar, né, a influência dos espíritos, né, nos nossos pensamentos, também na nossa mediunidade. Né? Nós relembrando a escala dos espíritos imperfeitos, bons e puros, né? A escala que nós temos dos espíritos imperfeitos, né? Dos bons e dos puros. Se nós tivermos alguma intenção que não seja extremamente boa, né, de caridosa, fraternidade, solidariedade com aqueles que nos buscam, né, ou que buscam a mediunidade de um médium, através do esclarecimento, do consolo, né, do alívio. Se tiver qualquer outro tipo de interesse, então poderíamos ser influenciados por espíritos que podem nos ter uma influência negativa. Né? Então, a importância de nós estarmos com os pensamentos elevados, né, no bem, nas coisas nobres, para que apenas tenhamos a influência, soframos a influência em sintonia dos bons e dos puros. Puros é mais difícil, espíritos, né? Mas dos bons espíritos já está de bom tamanho. Então, já que nós estamos num curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, é importante nós vermos todo o processo, né, os degraus que são necessários para galgarmos uma mediunidade com Jesus. O primeiro que a gente vem fazendo, que é o estudo para conhecer a vida espiritual e nos evangelizarmos. Então, a importância do estudo,
da codificação das obras básicas da codificação espírita, o Pentateuco, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, toda essa vasta bibliografia do Chico Xavier, do Divaldo, Leon Denis e tantos outros precursores da doutrina espírita que deixaram tantas informações úteis, tanto na parte científica como na parte moral, religiosa, psicológica, tantas áreas, né, para a gente ter um melhor entendimento. Posteriormente, né, o segundo passo nessa progressão de mediunidade por Jesus seria o desenvolvimento do nosso mediúnico. Depois do estudo sistematizado da doutrina espírita, existe o estudo sistematizado da mediunidade, né, para que a gente possa, então, compreender como se ocorre e praticar. Também tem um estudo prático da mediunidade, desenvolver essas faculdades, fortalecer essas faculdades latentes em nós, e que possamos, então, uma vez capacitados, moralmente, intelectualmente e com a prática necessária para o exercício mediúnico, realizarmos a mediunidade com Jesus, seguindo os ensinamentos do Evangelho, a moral cristã, a moral do bem, da caridade, da fraternidade. Então, esses são os principais pontos que nós devemos nos ater quando estivermos, então, desenvolvendo a nossa mediunidade, para que possamos, então, estarmos sempre amparados pelos bons espíritos, né, e podemos, então, realizarmos essa missão mediúnica, né, através da mediunidade, de forma com os desígnios do bem e do sublime. Regras básicas da mediunidade com Jesus, para fazermos aí um resumo, tá? Primeiro, como a gente relatou, e já Kardec já nos trouxe, a importância da mediunidade gratuita. Jamais como profissão, né? Então, se houver anúncios no jornal, como há, né? Ou nas esquinas das ruas, né? A gente já vê que já não é uma mediunidade alinhada com os propósitos da doutrina espírita, tá? Ainda que a mediunidade, todos nós somos médiuns, as pessoas desenvolvem para diferentes fins, em diferentes meios, né, diferentes formas, mas a mediunidade séria, né, que a gente menciona e explica aqui na doutrina espírita, é justamente a gratuidade nesse intercâmbio com o plano espiritual, para que possamos ter o apoio, o aporte apenas dos bons espíritos. Então, nunca como uma fonte de renda ou meio para angariar benefício, quaisquer que sejam. A mediunidade deve ser sempre sublime, né, para aliviar a dor do próximo, consolar, esclarecer. A caridade deve ser uma regra de conduta indispensável, sine qua non, tá? Nesse nosso processo. A mediunidade também serve como uma fonte enriquecedora moralmente, através da nossa melhoria moral, para a gente sabendo da importância de estarmos sempre bem sintonizados com os bons espíritos, fazermos essa reforma íntima, né? E essa vigilância constante, para que possamos, então, servir como um aperfeiçoamento moral do próximo, mas principalmente também nosso, né? E a redenção espiritual, por ser uma faculdade não fixa, né? Ela pode ser bloqueada, retirada a qualquer momento, né? E às vezes a mediunidade ela é concedida a determinadas pessoas como uma prova, né? Para a pessoa ver se ela realmente vai fazer bom uso daquele dom, daquela faculdade para o benefício coletivo e não individual, ou como uma expiação para que ela possa ser esclarecida, ter uma melhor percepção da vida espiritual e dessa forma absorver os conhecimentos morais para o seu próprio melhoramento, ou no caso também da mediunidade missionária, que são os grandes espíritos que passaram aqui pela Terra, que tinham uma mediunidade aflorada, né, e realizavam esse intercâmbio com o plano espiritual justamente para trazer ainda mais avanços para o bem da sociedade, da coletividade. Então, já
perto do fim dessa aula, eu acho importante a gente relembrar os principais ensinamentos de Jesus sobre a mediunidade. E na passagem onde eu mencionei anteriormente, também está em Kardec, né, onde Jesus envia os 12 discípulos, em Mateus capítulo 10, versículos 1 e 8, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Né? Então, a gente vê na Bíblia, expressamente, a mediunidade de desobsessão, né? A desobsessão dos espíritos decaídos, inferiores, né? E também a mediunidade de cura, que tem, como a gente viu, há vários relatos na Bíblia. Então, Jesus passou essa faculdade, né, latente, desenvolveu também nos seus apóstolos e mencionou no versículo 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, né, os mortos que eu digo, ele dizia não quem realmente já havia desencarnado, mas aquele que estava já com uma desesperança grande, né? Purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, faça a desobsessão, vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, aí está o principal aspecto da mediunidade com Jesus. Recebeu de graça, dê de graça. E para finalizarmos, então, a aula de hoje, a importância não só desse nosso aprimoramento através do estudo, através da prática e também da caridade colocada em ação, né? É importante que a gente vigie sempre, né? Porque nós sabemos que podemos ter estudado alguma coisa ontem e hoje já esquecemos. Então, a doutrina espírita tem uma biblioteca riquíssima, né? São diversos livros, às vezes livros de cabeceira, pequenos livros, né? Com mensagens otimistas, de esperança, que devem estar sempre no nosso hábito, na nossa rotina, né? Para que a gente possa sempre estar vigiando, né? Então, aí tem uma passagem também na Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a mediunidade com Jesus resumindo, nesse aspecto da gratuidade, uma caridade desinteressada, né, em serviço do bem, para que possamos nos melhorar moralmente e também espalhar esses ensinamentos a todos os demais. Com isso, encerramos mais uma aula, a nossa última aula expositiva. A próxima será o debate do livro de Paulo Estevam, né? A gente vai coordenar como faremos esse encontro virtual, para que todos possam participar. O passeio que teríamos em Verdon, para o Castelo de Verdon, para ver um pouco mais sobre a vida de Pestalozzi, eu vou ver como a gente pode fazer, faremos, mas em um outro momento, mas como a gente vai suprir. E essa então seria a nossa última aula dessa fase 1. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, pela interação, pelo intercâmbio de conhecimentos, né? Acho que tivemos umas discussões bastante interessantes, aprendemos bastante uns com os outros e ficamos aí à disposição para darmos sequência nesse estudo tão interessante, instigante e benéfico para as nossas evoluções, tá bom? Meu muito obrigado e até breve.